Olá, boa noite. Eu sou Creuza Gravina, da turma de 2019. E a minha pesquisa é toda em função das salas de cinema de rua extintas do Rio de Janeiro. E é um projeto transmídia. E aqui, hoje, eu vou apresentar 2 dos produtos físicos, né, que compõem esse projeto. O projeto é uma experiência de imersão para recordar as antigas salas de cinema de rua, né, e foi todo focado na memória. Então, eu fiz uma pesquisa teórica toda em relação à memória das salas de cinema de rua, muito com base nos textos de Annette Kuhn, e que fala dessa memória mesmo, da experiência do espectador na sala de cinema, as memórias a partir da experiência ali dentro da sala, ao assistir ao filme, né, a experiência do espaço do cinema como templo de exibição, né, foi orientada pela Cátia Augusta Maciel. 2 frases que norteiam, né? Toda vez que eu vou ao cinema é mágico, né, não importa sobre o que é o filme. E os cinemas não morrem, eles viram lembranças. Então, com base nisso, eu quis retratar um pouco do que sobrou das antigas salas de cinema de rua do Rio de Janeiro. Que é um exemplo do Santa Alice, quando fechado, do Engenho Novo. E a pesquisa consiste, né, na investigação para a produção de um curta em Cinematic VR, que era o primeiro projeto, só que, com a pandemia, acabou sendo adiado a questão da filmagem, e eu acabei, enquanto isso, pesquisando várias outras ferramentas e outras plataformas, e resolvi fazer 2 outros produtos, e, claro, paralelamente à pesquisa, para a criação desse que está em produção. Então, eu trouxe hoje aqui a exposição virtual imersiva em 3D, na qual eu usei vários efeitos também nas fotos, e um tour virtual em 360. Então, dentro desse mesmo tema, ainda tem, além do curta em VR, em Cinematic VR, ainda tem documentário e outros projetos. Aqui eu já falei, né? O Rio de Janeiro teve cerca de 198 cinemas de rua, e vários motivos levaram ao encerramento, ao fechamento dessas salas, né, como expansão da televisão, especulação imobiliária, a abertura de salas em shoppings, mudanças de hábito. E depois veio o streaming, o VOD, e essa crise resultante da pandemia, que acabou fechando outros, como o caso do Rox. Aqui um exemplo do Metro Tijuca, né? Aqui a sala de cinema, que foi transformada numa loja de roupas, né, em uma academia de ginástica. Era um cinema gigante, 1.785 lugares, né? Naquela época, né, nos anos 40, 50, várias salas tinham muitos lugares, né? O Cine Olinda, na Tijuca, chegou a ter 3.000 lugares. E foram grandes obras da arquitetura perdidas, né? 3.500 lugares, Cine Olinda, que deu lugar a essa galeria, um mini shopping, um shopping 45. Lá, além do cinema, tinham shows, né? Ele funcionou até 72. Então, a pergunta que ficou era isso: o que restou fisicamente e na memória dos antigos cinemas de rua do Rio de Janeiro, e como podemos preservar, documentar essas vivências, né? Não só o espaço físico, não só dados informativos, históricos, mas sim o que restou na memória dos ex-frequentadores. Então, para isso, eu fiz várias entrevistas, tanto presenciais como, depois que começou a pandemia, também por formulários online, e também dentro da própria ferramenta do tour virtual, que permitia 8 pessoas ao mesmo tempo dentro da sala. Então, eu fazia esse tour e, ao mesmo tempo, eu colhia informações, colhia comentários das pessoas sobre as salas. Então, foi uma experiência interessante. Eu fiz várias vezes esse tour, e eu vou mostrar um pouquinho também disso para vocês. A proposta dessas novas memórias, né? Então, como eu falei, né? E também não só para os ex-frequentadores recordarem, mas também mostrar um pouco para as novas gerações, que estão super acostumadas só com Netflix, plataformas de streaming em geral, e cinemas de shopping. Aqui, como eu falei, produzir memória, né? Uso de realidade virtual, 360 graus. Né? Por exemplo, aqui é o curta que está em produção.
Então, eu fiz pesquisa das salas de cinema de rua, como eu falei, entrevistas, classificação do tipo de memória, criação de roteiro, produção e parti para esses outros produtos físicos. Um é o tour interativo, 360, que eu vou mostrar depois um trechinho. Então, nesse tour, como eu falei, eu podia estar lá, por exemplo, eu estou naquela câmera 1, e ali outros participantes assistindo também poderiam interagir. Eles poderiam estar com a câmera ligada, falando, ou só como avatar. E aqui você vê claramente para quem eles estão, para que lugar eles estão olhando. Então, por exemplo, você pode ver que essa Maísa está olhando para frente, ela está vendo 360, então ela está vendo que está nesse lugar aqui, no caso da Cinelândia. O Roger, você vê que ele está olhando para o Cine Odeon. Então, você pode ver e orientar as pessoas. Olhem para cá agora, para a direita, que eu vou falar não sei o quê. Então, você tem toda essa interatividade ali, tanto oralmente, quanto pelo chat também, lateral, que você tem essa opção. E eu usei imagens de arquivo. Nesse daqui, por exemplo, fotos colorizadas manualmente. Essa daqui do Marcelo Fradim, que ele cedeu para a obra. E já no outro, eu vou usar a colorização com inteligência artificial também, na outra plataforma. Aqui, por exemplo, as pessoas aqui vão interagindo pelo chat, né? Ali tem a imagem, então sempre tem o antes e o depois. Quando a pessoa clica, consegue ver. A primeira ela está dentro do ambiente atual, e ela clicando, ela consegue ver a imagem antiga e também o áudio descritivo, falando as informações básicas do cinema, sons, se for o caso. Então, ela consegue ver isso tudo. Você pode ser guiado pela pessoa que entrou ali, ou como você pode fazer também o seu próprio roteiro. Então, aqui, por exemplo, né, o Cine América, que já é na Tijuca, eu foquei muito a área ao redor da Cinelândia e da Sans Pena. E a gente vê o Cine América, por exemplo, aqui, né, uma drogaria, e ali a foto antiga do Cine América, na mesma posição. Aqui, hoje uma igreja, o Cinema Carioca, né? Antes era o Cinema Carioca. Aqui, por exemplo, o Cinema Rio, né? Cinema Rio ali. Então, a pessoa ia clicando, ia vendo a imagem anterior e o áudio correspondente também sobre o cinema. Aqui é no tour interativo em 360 graus, né? Então, eu vou mostrar várias salas também. E aí tem essa parte no finalzinho, né? Que é para finalizar com um trecho de um filme clássico, né? E a pessoa dentro dessa sala também tem algumas mensagens falando da extinção das salas de cinema, da memória e tal. O outro produto físico é a exposição virtual em 360. Aqui eu usei também algumas técnicas, por exemplo, eu animei algumas fotos, algumas imagens, né? Por exemplo, essa daqui eu uso essa técnica, né? A demolição do Cine Azteca, era uma imagem fixa. Aí vocês vão ver no tour também um trechinho. Aqui eu usei colorização com inteligência artificial. Então, aqui, por exemplo, do Cine Olinda. Variava, eu usei técnicas diferentes, ou aplicativos diferentes, então vocês vão ver, também tem diferenças nas imagens que estão na exposição virtual. Essa daqui é a exposição virtual vista de cima, né, para vocês terem uma ideia aqui no início. E aqui a exposição, você caminha realmente pela exposição, você pode tanto ver, né, assistir sem entrar na exposição efetivamente, ou você vai entrar como um avatar, ou também com óculos. Então, se você está com um avatar, se você está logado na plataforma, você vai ver onde está o seu avatar está caminhando por ali, e pode interagir também. Ou você pode estar usando um óculos também, caminhando por esses espaços como se fosse uma galeria realmente, virtual. Né? Aqui, por exemplo, tem uma mesa, nessa mesa tem umas programas de filmes também, de cinema, então você pode chegar lá, tem alguns lugares que tem áudio, com depoimentos, e tem essas imagens que são animadas, algumas, outras colorizadas. Aqui, por exemplo, a imagem do Rox, né? Aqui tem alguns objetos também em 3D, com o tema do cinema lá dentro. Então, eu dividi também em 4 espaços, por exemplo, esse é o último, na verdade, espaços
dos impactos da pandemia, mas tem uma parte toda... Tem outras memórias dos cinemas. Então, aqui é a entrada. Aqui, por exemplo, o Cinema Império. Esse é um exemplo de colorização também feito pelo Marcelo Fradin, que é uma colorização com pintura tal, do fotógrafo. Mas as outras são com IA. O audiovisual, as realidades expandidas e as novas plataformas trazem essas inúmeras possibilidades, mas eu quero deixar claro que, né, que nada se compara à magia realmente de estar na sala de cinema. Então, eu quero, né, usar a tecnologia, mas para recordar e para reforçar a importância de não perder essa questão realmente do templo do cinema, do lugar ali da sala tradicional, né? E aí, agora vamos para os vídeos, depois eu termino aqui para encerrar. Você pode colocar o primeiro da plataforma 360, por favor? Aquele que está em Memória do Cinema de Rua, plataforma 360. Está sem som. Não que impacte, mas a musiquinha. Começa do início, dá para colocar do início? Ele é pequenininho. Só mini trechos, eu cortei ele todinho, tá? Só para mostrar. Aqui, por exemplo, tem animação nessa foto. Essa foto é colorizada com IA. E também a melhoria da resolução dela também foi feita com IA, porque o rosto não era nítido. Aqui também a animação da foto estática. Lá atrás é um vídeo da construção de um dos cinemas. Vídeo. Esse é um vídeo bem antigo de conseguir ver da construção do Guaraci. Aqui a animação também da foto estática. Ali também, aqui também do Cine Odeon, eu fiz a animação em cima da foto colorizada. E a exposição está em 4 blocos dentro desse espaço, que você pode percorrer, pode se aproximar, entrar nos corredores, né? Eu coloquei só um pequeno trechinho, né, por causa do tempo. Mas essa é colorizada com IA também. Exemplo do Cinema América, eu coloquei uma sequência de 3 fotos para mostrar o antes e depois, né? Mesma coisa do Palácio, Pathé Palácio. O Rox, que infelizmente fechou na pandemia. A pessoa pode fazer o tour por conta própria e caminhando, ou pode também clicar no botão inicial e fazer um tour que eu sugeri, né? Que aí a pessoa já vai automaticamente parando na frente de cada imagem. Aí esse terminou. Pode ir para o segundo vídeo. Esse outro do tour virtual. É pequenininho. Também um trecho bem pequenininho que eu coloquei. Esse foi selecionado no Cultura Presente das Redes, da Lei Aldir Blanc. Aqui eu estou mostrando sem a minha presença lá, sem a minha imagem na tela, mas eu poderia estar com as telas e os avatares das pessoas dentro, né? Eu estou mostrando só a parte da gravação sem a tela aberta.
Os cinemas não morrem, eles viram lembranças. A frase do escritor e médico brasileiro Moacir Sclia resume a extensão dos antigos cinemas de rua do Rio de Janeiro. A cidade do Rio chegou a ter 198 cinemas de rua. Desses, pouquíssimos permanecem ativos. Principalmente a partir dos anos 70, os cinemas começaram a fechar, que engloba a Praça Floriano e seu entorno, e a Praça Sans Penha, na Tijuca. O nome Cinelândia foi atribuído justamente pela quantidade de cinemas na região durante algumas décadas. Então, o áudio, a pessoa apertava e podia escutar ou não, né? Se ela quiser pular essa parte, tudo bem. Aqui é o Cine Odeon, uma foto antiga, por exemplo. Aí a pessoa quer saber mais sobre esse Cine Odeon é um dos poucos cinemas de rua ainda em funcionamento no Rio de Janeiro. O cinema foi fundado em 1926, durante a época de ouro dos cinemas da Cinelândia. O Cinema Alhambra pertenceu ao empresário Francisco Serrador e tinha capacidade para 1.448 espectadores. O cinema parisiense foi inaugurado em 9 de agosto de 1907, na Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, 179. Esse que atualmente é o Glaucio Rocha, que ele virou primeiro teatro de comédias e depois foi transformado no Glaucio Rocha. Mas ali do lado já tinha outro cinema. Inaugurado em 1938, na Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, 181, o Cineac Trianon dedicava-se às chamadas sessões passatempo, constituídas geralmente de cinejornais, documentários curtos, filmes de viagens, musicais ou humorísticos. Aqui eu faço até uma brincadeira que a pessoa entra no espaço, entra dentro do metrô e sai na Tijuca, na Sans Pena. E vai percorrendo os cinemas da Sans Pena. Então eu falo todo uns 20 e poucos cinemas, mas aí é só um pequeno trecho. Coloca só no finalzinho da apresentação naquela que eu parei, por favor. Só para finalizar. Então, é basicamente isso. Voltou? Deixa eu voltar lá. Eu acho que não tem mais nada, mas só para finalizar. Agora foi para cima. Creuza, desculpa perguntar. Oi, acho que terminou. Falta muito? Não, já terminei. Porque nós estamos com 1 hora de atraso já. Não, já terminei. Eu só queria ver se faltava alguma coisa desse jeito anterior. a gente aqui fecha às 10. Então, a gente tinha contado com alguns minutos de atraso, mas assim, estouramos todo o nosso limite. Não, acho que já terminou. Não, essa só tinha a última frase, mas é isso. Aqui são um pouco das referências e... Não, queria subir. Tá bom. Não sobe, né? Tá ok, obrigado, Creuza. Tá, é só isso, então. Obrigado. Obrigada.